A gente vai ler Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32, deixa eu ver aqui. A partir do versículo 34. Está tudo certo aí? Beleza. Então, nós vamos ler hoje Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 34. Acompanha comigo aí, quem puder. Diz assim o texto, na minha versão. Eu não vim para trazer paz à terra. Eu não vim para trazer paz, mas eu vim para trazer a espada. Porque eu vim por dissensão do homem contra o seu pai, e do filho contra sua mãe, e da nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a retribuição de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a retribuição de um justo. Qualquer um que tiver dado um copo de água fria, ou se fosse no português de Portugal, lá do meu amigo Pedro, um copo de água fresca, a qualquer um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum não receberá a sua retribuição. Até aí. Deus, essa é a tua palavra, agradecemos por o Senhor nos dar o privilégio, a oportunidade de tê-la, de manuseá-la, de lê-la, de estudá-la, de compreendê-la, e pedimos ao Senhor que, por misericórdia, o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor fale conosco através de mim, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor abra os nossos corações, que os nossos corações sejam boa terra, porque a gente sabe que a semente é sempre boa. Então, que os nossos corações sejam boa terra para receber essa semente. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa interessante e curiosa é que Jesus não gosta de sofrer. Jesus não é um masoquista. Jesus não gosta do sofrimento. Inclusive, Jesus lutou com toda a sua vida, com todo o seu corpo, para eliminar o sofrimento. Vocês sabem melhor do que eu que ele fez curas, que ele fez milagres, que ele combateu as injustiças. Todas essas na perspectiva de fazer com que o sofrimento das pessoas, o nosso sofrimento, seja reduzido, na perspectiva de fazer com que a gente não sofra mais. Acontece que você vir e anunciar que o sofrimento das pessoas acabou, ou que você vir anunciar que é preciso a gente pensar num mundo mais justo, onde as pessoas sofram menos, isso não é agradável, isso não é legal. Para quem está sofrendo, isso é ótimo. Você imagina, numa sociedade escravista, pensa comigo, o cara que era escravo, fala mais alto? Tá. O cara que era escravo, ele estava aqui. O cara que era o senhor desse escravo, ele estava aqui. De repente, vem Jesus e diz, olha, não, vocês são irmãos, vocês dois estão aqui. Para o escravo, isso é uma festa, é um grito de alegria. Isso é o que a gente aqui de Minas está acostumado, é tipo ganhar a Copa do Brasil, a gente ganha direto. Isso é soltar foguete. Mas para o dono de escravos, isso é um problema. Pô, peraí. Então, apesar de Jesus não gostar do sofrimento, apesar de Jesus estar lutando e estar empenhado para combater o sofrimento humano, Jesus sabe que, para promover esse caminho de justiça, muito sofrimento ainda vai acontecer.
que não vai ser fácil, que as pessoas não vão aceitar assim de maneira tranquila, que a gente não vai chegar e vai dizer assim, olha, sempre houve nesse país, desde as capitanias hereditárias, uma divisão de terra que foi injusta e que privilegiou poucas pessoas, que expulsou as pessoas que estavam na terra, que trouxe milhões e milhões de outras pessoas importadas, chamadas de escravizados, e esses nunca receberam nada. Nós precisamos de repensar isso. Nós temos que dividir a terra para todo mundo. Legal, para a gente que não tem nada, vai ser ótimo. Mas para os grandes latifundiários, essa mensagem não soa bem. Não adianta você chegar para mim e falar, Felipe, reforma agrária é uma coisa legal. Legal para quem? Então, Jesus sabe que esse sofrimento dele, que ele está tentando lutar, que ele está tentando combater, o sofrimento que ele quer erradicar, ainda vai produzir muito sofrimento. Ainda vai produzir muitas dificuldades. Porque quem tem privilégio não quer abrir mão deles. E quem tem privilégio, obviamente, vai lutar como pode para não perder esses privilégios. Por isso, Jesus começa esse texto dizendo assim, olha, eu não vim para trazer paz. Não é que Jesus não gosta da paz, muito pelo contrário. Você sabe, qual que é um dos nomes de Jesus? Ótimo. Então é óbvio que ele quer a paz. É óbvio que ele quer produzir. Se ele é o príncipe da paz, é óbvio que ele quer. Mas ele está dando aqui um choque de realidade nos discípulos dele, dizendo, a paz não vai ser algo que nós vamos conseguir, enquanto nós não conseguirmos colocar, implantar um mundo de justiça. Não vai ter paz. Você e eu não vamos ter sossego. Nós não vamos ter paz. Não vai ser simples para a gente. Não vai ser fácil para nós. Por isso que ele está dizendo, eu não vim trazer a paz. Muito pelo contrário. Às vezes eu vou ter que trazer a espada. Agora, pelo amor de Deus, não façam como os nossos irmãos e irmãs que pegam esse versículo para justificar armamentismo. Jesus não está falando para você comprar arma, não. Aliás, se você estiver conseguindo comprar arma, até que bom, fica até feliz. Sinal que você está sobrevivendo nesse país de algum jeito. Porque eu estou com dificuldade de comprar arroz e feijão. Mas se você está comprando arma, que bom. Mas não é essa a proposta de Jesus. É obviamente que Jesus não está falando aqui sobre uma cultura de armamentismo. Como você sabe disso? Pela vida do Cristo. A proposta de Jesus não foi a revolução pela violência. A proposta de Jesus não é a luta contra a carne e contra o sangue. A proposta de Jesus é a proposta de implantação do reino de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é que tomar as posturas que nós teremos que tomar vai produzir uma reação, vai produzir, às vezes, uma guerra. Então, essa espada aqui não é uma autorização para você comprar um 38, um 38, não, meu irmão. Jesus continua sendo Deus da vida e armas são feitas para matar, não para pentear cabelo. Então, não faz sentido você estar com Jesus e ter um instrumento de morte. Talvez eu faria uma excludente se única e exclusivamente a sua profissão te exigisse isso, mesmo lembrando que eu nem concordo muito com militarismo, eu penso na desmilitarização, mas, enfim, isso é outro dia, isso é outra história, mas, enfim. Mas a proposta de Jesus é nesse sentido. Eu não vim para trazer paz. Eu não vim pacificar. Porque quem quer paz é quem está satisfeito com a coisa como ela está. Quem não quer que as coisas mudam é quem está satisfeito como as coisas estão. Então, Jesus está falando, eu não estou satisfeito. Eu tomei um lado, eu tomei um partido. E do lado que eu estou, do partido que eu estou, as coisas não estão boas. Então, nós precisamos mudar. Nós ainda precisamos avançar no discurso, nós ainda precisamos de fazer muita coisa. E fazer muita coisa, avançar, significa guerra. Significa entrar em conflito, significa entrar em choque. Significa ter discussões, significa ter problemas. Jesus ele foi muito claro aqui, ele não usou meias palavras. Ele meio que, assim, bateu o porrete na mesa e disse, vai ser assim, quem quiser que vem, quem não quiser então já. Ele já deixou claro. Nesse sentido, e ele ainda vai seguindo o texto como vocês leram comigo, falando, olha, aquele que ama mais o pai e a mãe do que a mim, aquele que ama mais os filhos do que a mim, esse não é digno de mim. Aquele que ama a própria vida mais do que a mim, esse já perdeu a vida. Mas aquele que entrega a sua vida a mim, esse achou a vida. Só uma coisa, está dando para ouvir aí?
Não tá baixo não, né? Tá ok, beleza. Então, pensa a lógica de Jesus, que loucura. Mano, isso vai contra quase tudo que a gente já ouviu. Porque o tempo todo nas nossas igrejas, o tempo todo na nossa vida, o que nós estamos acostumados a ouvir sobre os nossos familiares? Vocês sabem melhor do que eu. O que está acostumado a ouvir? Honra pai e mãe, para quê? Para que se vá longe. Presta atenção no que Cristo está falando. Ele está combatendo uma máxima religiosa. Ele está dizendo, olha, tudo bem, ter família é importante. A família é um projeto de Deus, sim. Mas o que ele está falando? Frente ao reino de Deus, muitas vezes os conflitos vão ser nas nossas casas. E aí, o que Jesus está falando é que muitas vezes são as nossas casas que vão entrar em guerra conosco por conta das posturas que a gente toma, por conta dos princípios que a gente abraça, por conta dos valores que a gente enxerga. Isso é julgo desigual. Não é casar com quem não tem a sua mesma profissão de fé. O que ele está falando é que esse reino dividido, lá nessa casa sua, não vai subsistir. E se você, para manter esse reino, abrir mão dos valores do que Jesus está propondo, você não é digno de Jesus. Se para a dignidade de todas as pessoas, se para a libertação de todas as pessoas, você se cala porque você prefere manter uma relação conveniente e estável com a sua família, com os seus filhos, com os seus próximos. Obviamente que, no contexto de Jesus, família não é só essa consanguinidade. A família é o grupo que se vive, é o núcleo familiar. Talvez a família seria o que a gente vive no interior, tipo numa rua, num bairro, onde tem muita gente. Família seria a Vila do Chaves, entendeu? Todo mundo palpita na vida do Chaves, do Seu Madruga. Ninguém é parente ali, mas todo mundo sabe o que acontece quando a dona Florinda vai tomar uma xícara de café, enfim. É mais ou menos isso que para Jesus seria família. Aquele grupo que está ali junto dentro. Aí você está me falando, não, Felipe, então eu tenho que ser aquele militante chato. Não. Jesus não está dizendo que é ele quem propõe a guerra. Jesus está dizendo que o conflito é inevitável. Porque vai chegar uma hora que das coisas mais simples possível, você vai estar sentado num almocinho de domingo e vão fazer uma piadinha homofóbica. E vai chegar uma hora que você vai ter que dizer, por favor, para com essa piadinha homofóbica, sabe por quê? Porque a galera LGBT são meus irmãos. E quando você zomba da cara deles, vocês estão zombando de mim também. Eu me machuco, eu me ofendo por isso. Aí vão começar a falar, pô, velho, você é mó mimizento, não pode nem zoar viado mais. Eu não sei se com vocês é assim, mas comigo tem sido assim. E aí você vai percebendo que cada vez mais você vai ficando incompreensivo nos ambientes. Pô, mas não posso nem mais falar que o seu cabelo é duro? Não, não pode, pô. Não, mas você está cheio de mimimi, a gente falou isso a vida inteira. Pois é, mas a partir de hoje você não fala mais. Porque o meu cabelo não é duro. O que você está fazendo é racismo. Então, quando a gente começa a se posicionar diante da lógica do reino de Deus, o conflito é inevitável. É impossível não haver conflito. E isso que eu estou falando aqui, de duas questões muito extremadas, assim, sobre a homoafetividade e sobre a negritude. Mas por coisas muito menores, os conflitos aparecem. E Jesus está falando, pois é, se você não pensar, inclusive na educação dos seus filhos, sobre essa lógica, e preferir os seus filhos do que a mim, você não é digno de mim. O seu pai, a sua mãe. E na lógica de Jesus, gente, ele viveu isso. Isso não foi um fake, isso não foi uma mentira. Jesus viveu isso. A família dele saiu com cordas para amarrá-lo no centro da cidade, porque achavam que Jesus estava louco. Eles saíram para prender Jesus. E aí Jesus disse, não, espera aí, segura a onda aí. Minha família não são vocês, não. Minha família são esses aqui que estão ouvindo e trabalhando comigo para a ampliação do reinado de Deus. Isso é duro. Porque você fala assim, que é isso? Você está chutando a família? Não, não estou, gente. Eu estou dizendo que Jesus é uma proposta de transformação da sociedade. Quem viu aquele filme lá do Marighella, eu vi e chorei do início ao final. Fiquei uma semana... Falei isso para vocês. Fiquei uma semana mal. Mano, eu nem aconselho ver. É um filmaço, mas eu nem aconselho ver.
E aí depois me disseram assim, não, Felipe, mas esse filme do Marighella agora, ele é fraquinho. O primeiro que eles fizeram lá, não sei, na década de 80, sei lá qual que é o... Aí eu fui ver no YouTube, eu não consegui, o mais antigo eu não consegui terminar. Eu vi, 20 minutos e não dei conta. Mas a narrativa desse filme agora, que está lá o Seu Jorge e tal, não sei o quê, ele mostra o quanto a gente precisa de perder para conseguir alcançar os ideais que a gente imagina. O tanto que a gente perde, e a galera no filme só perde. Perde família, perde namoro, mas os caras estão convictos daquilo que eles acreditam. E aí, sabe que tem hora que eu fico pistola? É nesse sentido, mano. Como que tem militante de esquerda, de direita, do que for, de movimento social, nenhum problema, eu sou militante de movimento social, mas que tem mais paixão, mais vontade, mas que tem mais desejo, que o sangue ferve muito mais por transformações ideológicas daquilo que, sei lá, que Marx está propondo, do que nós pelo reino de Deus. Eu fico envergonhado de ver, às vezes, a militância na rua, muito mais engajado com aquilo que eles acreditam do que nós como igreja. E, às vezes, você fala com os caras assim, não, nós vamos ali distribuir um ovo de Páscoa, e o camarada, não é a minha. Não, mas... Gente, eu vivi nesse ambiente a vida inteira, eu cansei de ouvir, não, mas a Bíblia mesmo falava que pobre há sempre de ter. A gente distribui uma cesta básica, hoje não resolve nada. Você distribui um cachorro quente, não resolve nada, por que nós vamos fazer isso? Eu sempre fico indignado, eu falo, cara, como que as pessoas com ideologias, sejam quais for, de direita, de esquerda, porque a extrema-direita também é super engajada, super militante, vocês vão lembrar. Eles fizeram até uma dancinha, vocês lembram? Daquelas dancinhas que eles fizeram lá para o Bolsonaro. Pá. E isso eu não tenho coragem, não. Mas eles fizeram. Então, quer dizer, eles acreditam tanto que eles colocaram um idiota no poder, de tanto que eles acreditam. E aí você pensa, poxa vida, como que esse povo tem mais paixão, tem mais verve por esse negócio que eles acreditam do que nós com esse Deus. Não é que a gente não acredita em Deus, mano. Você não acredita em Deus, você vive Deus, porque Ele vive em você. A proposta de Jesus não é que você coloque crédito nele. Jesus não precisa de ser acreditado. Jesus está dizendo que Ele está em você. Então, nós respiramos Jesus, nós vivemos Jesus. E eu fico pensando, cara, como que isso pode ser? Como que, às vezes, a gente é acomodado? Como que, às vezes, a gente prefere estar aqui nesse lugar bonitinho, com ar-condicionado e tudo, e obviamente, essa fala é para mim, óbvio. Mas a gente não quer estar nos lugares onde nos incomodam. A gente não quer estar nos lugares onde a guerra é necessária. A gente, às vezes, está fazendo conchavo com tudo que pode, está fazendo acordo até com Alckmin para ver se resolve a vida. Como que pode isso? Como que a gente pode viver isso, sendo que Jesus está dizendo que Ele é esse que não veio trazer a paz, Ele veio trazer a guerra. Se você ama mais a sua cultura, o seu núcleo familiar, o que te dá segurança, se você ama mais a sua história, se você ama mais o seu trabalho, a sua trajetória, a sua carreira, se você ama mais a sua continuidade, o seu legado, a sua imagem, se você ama mais o seu ministério, é isso que ele está falando quando ele está dizendo de pais, quando ele está dizendo de filhos. Se você ama mais tudo aquilo que te trouxe até aqui, e se você ama mais toda aquela projeção que você tem daqui para frente, do que o projeto de Jesus, você não é digno de Jesus. Se você ama mais essa sua vida miserável, como diria o profeta, onde a gente fica com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, do que Jesus, você não é digno de Jesus, você perdeu a sua vida. Então eu fico pensando, gente, quantos de nós, inclusive eu, quando estou dizendo nós porque eu estou nesse grupo, estamos perdendo a nossa vida tentando a encontrar. Estamos perdendo a nossa vida buscando nos salvar. Estamos perdendo a nossa vida por conta de um evangelho que se desviou da cruz e passou a ser um evangelho do bem-estar. Passou a ser um evangelho de que vem aqui que eu vou orar para você, você vai ficar bem, você vai casar, você vai ter um bom trabalho, você vai ter um bom emprego, você vai comprar um Honda Civic. E é isso, as igrejas se tornou isso, vem, que você vai encontrar um monte de gente, aqui a gente faz networking, segunda-feira tem o culto dos empresários, aí a gente junta, na terça-feira tem o culto, sei lá, dos artesãos, e aí vocês trocam mercadoria, vocês fazem escambos, um contrata um cara na empresa do outro. São todas coisas legais, legítimas, super, tem que ter demais.
Mas a proposta de vida não é essa. A proposta de vida não é para isso. Nós estamos fazendo a igreja, nós estamos pensando em Jesus, uma maneira de resolver a nossa vida. Sendo que Jesus não é uma proposta de bem-estar para a nossa vida. Jesus é uma proposta de cruz para cada um de nós. E ele foi extremamente direto. Ele não rodeou, ele não falou nada. Ele disse, quem não estiver disposto a pegar a cruz e me seguir, não é digno de mim, gente. E a gente, às vezes, esquece que essa imagem da cruz não é uma imagem de ir para o parque no fim de semana, ir para um clube social. Não, mano, cruz é sofrimento. Cruz é esse lugar de tortura, cruz é esse lugar de morte, cruz é esse lugar de como você pode ser destruído para que outras pessoas sejam salvas. Cruz é esse lugar que a gente está ali. Como eu posso me entregar em favor do outro? E sabe o que eu acho uma coisa legal? É até ruim falar isso, mas a gente percebe que, por muitos momentos, em vários países de cultura protestante, a gente percebia, em alguns ainda percebe, uma massa muito grande de voluntários, de trabalhos voluntários. Talvez eu possa estar falando uma bobagem aqui, porque eu não estou falando com pesquisa, estou falando com achômetro. Talvez os países nossos católicos, como o Sul Global, por conta da colonização, tenham menos essa cultura, né? Porque parte da centralidade da teologia da igreja é a pobreza. Mas do protestante é o contrário, né? O protestante, inclusive, é o espírito do capitalismo. Então, parte da ideia dos protestantes é a riqueza. E aí você percebe que, em muitos desses países, o trabalho voluntário, o trabalho dessas pessoas é enorme, é gigantesco. As pessoas entregam a vida em trabalhos voluntários absurdos e estão ali e tal. Aí você diz, Felipe, mas lá é diferente, né? Os caras não precisam de se matar tanto para ter o básico, igual a gente precisa ter aqui. Concordo com você em gênero e número. Mas eu estou dizendo que algumas pessoas conseguem, apesar de tudo, entender que a vida, que o tempo, que o recurso, que a carteira, que o bolso, que a inteligência, que os dons, que os trabalhos, não servem só para servir a elas. E, às vezes, mesmo que seja 1 hora por mês, a pessoa arruma para dedicar esse tempo a outro, a outra. E Jesus, nesse mesmo texto, está dizendo, olha, você que faz alguma coisa para alguém, você não faz em vão. Gente, obviamente que nós não estamos aqui fazendo uma lógica de troca com Jesus. Nós não estamos aqui dando para receber. Mas os textos sempre disseram isso para nós, justamente, que é dando que se recebe, que Deus tem prazer naquele que dá com alegria, e Jesus verbaliza aqui agora. O que você fizer, seja uma água que você dá para um desses pequeninos, você não vai ficar sem receber essa recompensa. Então, eu fico pensando, às vezes, a nossa cultura religiosa, até para a gente ser interesseiro, a gente é burro. Porque a gente vem para o culto e o pastor, a pastora, o bispo, o apóstolo, nem sei, o pai de Deus, ele fala assim, se você der dinheiro, Deus vai te dar. Mas até nisso é burrice, porque o próprio texto falou, não, Deus não vai te dar se você der dinheiro, Deus vai te dar se você fizer a alguém. Então, até para você ser ganancioso, você tinha que ser inteligente e falar assim, se Deus prometeu que vai me dar se eu fizer, então o lance não é dar, o lance é fazer. Então, veja que loucura, Jesus está dizendo para nós, vocês não vão ter paz, vocês vão perder as relações, a coisa vai ser difícil, vocês vão perder a família, seja lá o que for. Para me seguir, a coisa vai ser difícil, vocês vão ter que enfrentar a cruz. Mas, nesse caminho de cruz, tudo que vocês fizerem uns aos outros, nesse caminho de cruz, tudo que você fizer, para o menor que seja, ao pequenino, um copo de água que você dá, um prato de comida que você entrega, uma cesta básica que você faz. Óbvio que Jesus não está pregando aqui assistencialismo, mas o que ele está falando, tudo isso será valorizado. Olha, é o que Jesus disse aí no versículo 42. Então, nós precisamos, gente, de começar a dar um reset. Se eu estivesse falando com vocês aqui, do outro lado da rua, ali naquele prédiozinho lá que a gente estava, né? Que é um prédio comercial e tal, que tem várias empresas lá de marketing e tal, eu falava que a gente precisa de mudar o mindset.
Porque, cara, a gente vai ter que repensar a nossa fé e a nossa espiritualidade. Eu estou encerrando e queria só trazer para vocês um exemplo de como a coisa funciona, de como Jesus está relendo a cultura da história dele. Vocês vão lembrar muito bem que lá no livro do Êxodo trata sobre esse povo que foi escravizado. O livro do Êxodo conta a saída do povo do Egito, da escravidão do Egito. O livro do Êxodo conta que, depois de passado muitos anos, surgiu um faraó que não se lembrava de José, que não se lembrava desse povo hebreu, e que ele ficou com medo do povo hebreu, porque o povo hebreu crescia demais. E ele disse assim, esse povo pode se juntar com os nossos inimigos e pode nos derrubar. E aí, então, o livro fala, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse povo, mata esses meninos aí. As parteiras é que escondiam as crianças. Numa dessas crianças que as parteiras escondiam, veio Moisés, flutuando lá no rio, foi criado no templo, foi criado no palácio, do lado do templo, como se neto de Faraó fosse. Foi criado, ele nem sabia que ele era um hebreu, ele não tinha essa noção. Um dia, depois de esse povo estar sendo massacrado, porque como eles eram fortes e numerosos, o faraó dava para ele duras penas. É provável que dentre todos os escravizados, os hebreus naquele momento, tinham uma carga de trabalho maior, porque eles estavam com uma política genocida de eliminar os hebreus, porque eles estavam com medo dos hebreus. Moisés, ao ver essa injustiça, ele reage. E aí, um desses momentos que ele reage, ele acaba matando um egípcio. E mesmo ele sendo do templo, do palácio, ele teve medo da sentença. Porque essa lógica desse mundo não é misericordioso com ninguém. Esse mundo de Faraó não tem piedade nem dos seus filhos. E Moisés, então, foge com medo da morte. Foge com medo da sentença. Ao fugir, ele fica 40 anos lá, essa historinha que vocês sabem todas, que está lá naquele filme, O Príncipe do Egito. Mas aí, tem um momento em que Deus diz para Moisés que ele vai libertar o povo. É o momento em que Moisés encontra com Deus numa sarça. Sarça, gente, se fosse aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, seria a braquiara, aquela praga que dá no meio do campo, que você faz de tudo para tirar, que esse trem atrapalha seu mato, atrapalha sua grama, atrapalha tudo. É uma praguinha, uma plantinha sem valor biológico nenhum, vai saber, né? Mas é uma praguinha de campo. E é uma planta que, naturalmente, ela se incendeia. Então, a sarça pegar fogo era normal, como o cerrado brasileiro pega fogo naturalmente. Não precisa de ninguém botar fogo no cerrado, que ele pega fogo, é natural do bioma. A sarça pegava fogo naturalmente. O que surpreendeu Moisés é que ela não parava de pegar fogo. E aí, naquele momento, então, de Deus conversando com Moisés, de Moisés tendo ali essas revelações, a primeira coisa que ele diz é, olha, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não consigo falar bem. Ele se esquiva de milhões de formas e Deus só vai respondendo ele, mais isso, mais aquilo. Chega uma hora que Deus, a mesma palavra que é utilizada de Deus contra o faraó, Deus utiliza contra Moisés. Chega uma hora lá no Êxodo 6, que diz assim, que Deus se irou com Moisés, mas a mesma ira do faraó. Porque Deus queria enviá-lo, e ele estava se esquivando daquele projeto. O que eu queria que vocês pensassem é Jesus dizendo isso para os seus discípulos. Esse texto é o Jesus fazendo uma releitura, dizendo que, olha, se você diz que me segue, se você olha para mim, mas você não está disposto a ir fazer o processo de libertação do povo, você não é digno de mim. Eu tenho para você os mesmos sentimentos que eu tenho para o faraó, pelo opressor. A mesma ira que o opressor me dá, é essa ira que eu tenho para você que não quer ir. E olha, é esse Deus que diz, eu estou com você no processo de libertação, mas não sou eu que vou libertar você, vai tu. É isso que Deus fala com Moisés. Vai tu e liberta o povo. Deus não diz, eu vou libertar. Não, Deus diz assim,
Eu ouvi o clamor do povo por conta das mãos dos opressores e vou libertá-los. Vai tu e liberta o povo. É esse Deus que está sobre nós, que nos unge, que nos envia. O tempo inteiro é esse Deus que está dizendo, vai você produzir caminhos de libertação para o povo. É esse Deus que nos envia. E o próprio Moisés teve essa dificuldade. Aí Deus disse para Moisés assim, eu vou te dar um sinal que eu estou com você. Aí Deus diz assim, quando você libertar o povo, lá no deserto, quando vocês libertarem o povo, vocês vão criar um altar e vão me servir. Então, o sinal que Deus dá para Moisés não é um sinal antes dele fazer o que ele tinha que fazer. O sinal que Deus dá para Moisés é depois ele cumprir o que ele tinha que cumprir. Deus está dizendo assim, o sinal que eu estou com você é quando você vai libertar o povo. Quer dizer, Deus não dá para ele nem um sinal prévio. Deus só diz para ele, ó, quando libertar, eu estou com você. E aí vocês vão me servir, vocês vão me adorar. Porque ele está falando assim, porque eu posso até tirar vocês do Egito, mas tirar o Egito de vocês vai ser difícil. Por isso vocês precisam de me servir. Porque vocês vão precisar de condicionar a cabeça, a mentalidade, a cultura a esse novo projeto, que é o projeto de Deus. Você vir ao culto, ou como Jesus estava ali falando para os seus discípulos, vocês estão aqui, vocês estão me acompanhando, vocês estão caminhando comigo como multidão, ok, ótimo, estou tirando vocês do Egito. Mas tirar o Egito dentro de vocês vai exigir guerra, vai exigir abrir mão de relacionamentos, vai exigir tudo isso, vai exigir um comprometimento. E é por isso que eu acho que a perspectiva, principalmente nas nossas configurações sociais de hoje, do trabalho voluntário, é uma maneira do cumprimento do reino de Deus. Graciele saiu, porque o Caetano está sempre fazendo barulho, mas uma das reclamações da Graciele, que é a minha mulher para mim, é assim, Felipe, é muito legal, você fala umas coisas que de vez em quando é legal, você desconstrói a gente, mas você nunca diz o que a gente tem que fazer. E ela acha que isso é uma crítica. Quando ela fala isso, eu fico super feliz. Eu falo, pô, que massa. É isso, eu quero o conflito, eu quero o problema, eu quero te colocar em crise. O que você vai fazer, com todo carinho e amor, não é problema meu. Você que resolva. Mas hoje não, hoje é diferente. Hoje eu, inclusive, vou dizer para vocês como a gente materializa isso. E estou dizendo que nessa nossa proposta de vida, de trabalho, de escola, de faculdade, de menino, de ir para o breve, de ir para o Lula-Palusa, nessa nossa configuração de vida, o trabalho voluntário é uma das maneiras de materialização do reino e do reinado de Deus. É uma das formas de você impregnar ou de você colocar o seu corpo, os seus recursos, a sua inteligência, o seu dinheiro a serviço de alguém para além de você, a serviço de alguém que não é alguém do seu afeto, que não é alguém da sua predileção, que não é alguém que você ama, que não é seu pai, que não é sua mãe, mas é um terceiro qualquer. E aí você acha que não, mas o Jesus está falando, até um copo de água que você dá para esse cara aí que passa na sua casa, enchendo o saco todo dia, batendo no interfone, pedindo comida, e você sempre fala que não tem, e que tanto você quanto ele sabe que é mentira, porque é óbvio que você tem, a gente sempre consegue partilhar. Esse cara, talvez esse pacotinho de biscoito que você dê a ele vale mais do que essa nossa espiritualidade de todo domingo aqui. E Jesus está falando, isso não vai ficar sem retribuição. Olha que coisa interessante. Esse serviço ao outro não vai ficar. Óbvio que nós não estamos falando aqui para você pensar numa lógica gananciosa de fazer para receber. Mas o que nós estamos dizendo é que Jesus está falando que trabalhar para o reino de Deus não é um trabalho em vão. Trabalhar para o reino de Deus não é um trabalho jogado fora. Trabalhar para os que sofrem não é um trabalho à toa. Viver para além do seu umbigo não é um trabalho à toa. Colocar mais gente no seu horizonte além de você mesmo não é um trabalho jogado fora. Eu até te peço desculpas, porque pode ser que eu esteja frustrando a sua expectativa. Talvez você veio e esperava que eu fosse orar, ou que eu fosse ungir você, que eu fosse colocar as mãos sobre você, para você resolver seu problema de trabalho, de casamento, de namoro, que a gente fosse orar para Deus resolver a sua vida, para Deus abrir porta onde não tem porta. Eu até peço desculpas, se eu estou frustrando a sua expectativa. Mas a única coisa que eu posso orar por você hoje é como Deus e Moisés e a sarça, é dizendo, vai tu promover caminhos de libertação para as pessoas. Mas e eu? Mano,
você não se preocupa. Porque Deus diz para a gente que Ele cuida dos nossos enquanto nós cuidamos daquele que é o trabalho dele. Então, a nossa mentalidade ela vai sendo transformada. A nossa consciência vai sendo transformada. Muitos de vocês que estão me ouvindo estão falando, velho, que cara maluco, essa pregação de tilelê aí, achando que tudo vai se resolver com ciranda. Enfim, pode ser, eu não sei o que você está pensando. Mas o que eu estou te dizendo é que a proposta de Jesus é para além de nós. A proposta de Jesus é para o outro. A gente só o encontra no outro. A gente só vive uma vida digna, feliz, que vale a pena ser vivida quando a gente dedica a nossa vida para amar o outro. E isso é uma coisa tão latente que não só os teólogos, os cristãos, ou quem conviveu com Jesus faz ou pensa. Tem 1 milhão de correntes filosóficas dizendo isso, que Jesus encontrou a regra de ouro, que Jesus encontrou o sentido da existência, que Jesus encontrou o porquê, as razões de que a vida merece ser vivida. A vida só vale a pena ser vivida se a serviço do outro. Isso é uma corrente filosófica, inclusive. Então, você percebe que talvez falta para nós, homens e mulheres, ou qualquer gênero que você identifica, que fala de Jesus, essa vontade da gente empregar o nosso corpo mais do que só os nossos ouvidos, mais do que só estar no culto. Falta em nós a vontade de fazer com que o reino aconteça. Falta em nós a vontade de colocar as nossas mãos e os pés à obra, para que, de fato, essa proposta que Jesus nos traz, olha, um outro mundo possível, de dignidade para todas as pessoas, a gente comece a fazer. E você hoje, cara, aqui em Belo Horizonte, no Brasil, onde você estiver, você tem a perspectiva de fazer isso sobre qualquer viés. Não, eu sou um cara que eu quero apoiar a causa das pessoas trans. Legal, mano. Tem um monte de ONG trans aí precisando do básico, de gente que ensina a escrever, a ler, de gente que ensina coisas básicas sobre a profissão, sobre a vida. A maioria das pessoas trans no Brasil não tem acesso à educação, porque são hostilizadas no ambiente educacional, rapidamente saem, porque ninguém aguenta ser humilhado, ser escorraçado na escola, sofrer os bullying que sofrem. Então, o déficit educacional é muito grande. Às vezes, você formou aí, tem mestrado, tem doutorado, você pode muito bem, 1, 2 horas da minha vida eu vou lá. Você formou em quê? Em química? Legal. Vai lá ensinar química para as pessoas trans. Não, a minha perspectiva são animais que não têm o que comer. Legal, mano, o tanto de ONG de resgate que tem aí. Não, minha perspectiva são as mulheres que sofrem violência. Mano, que massa, olha o tanto de movimento de mulher que sofre violência. Não, a minha perspectiva são os homens. Eu quero trabalhar só com os homens, porque eu acho que nós, homens, somos a população mais esquecida. Tudo bem. Você pode fazer essa idiotice, tem vários grupos trabalhando novas masculinidades. Não tem desculpa para você não colocar o seu corpo a trabalho de um mundo diferente desse que a gente vive. Se você não quiser fazer nada, no mínimo contribuir você pode. Vou pegar todo mês agora um boleto da Cruz Vermelha e vou dar R$7,50. Legal, não vai fazer a menor diferença na sua vida. Mas para quem recebe esses R$7,50 faz uma diferença absurda. Nós, você e eu, precisamos de começar a movimentar para que o reino de Deus seja agora. Não tem mais tempo. Nós precisamos de ter esse compromisso. E não há mesmo desculpas ou maneiras, porque qualquer coisa que você pensar, existe alguém precisando da sua mão. Eu lembro que nós fizemos aqui em Belo Horizonte um evento que chamava BH Street Story. Não sei se vocês conheceram ou não. A gente juntava um monte de roupa, ia lá para Afonso Pena e pendurava essas roupas num varalzinho, nessa avenida aqui, para a população de rua. Aí a população de rua vinha, experimentava, a gente fez uma cabinezinha, vestia e tal, não sei o quê, e a gente fez um papelzinho que é como se fosse uma moeda, né, virtual, assim, para ele ir comprar. Aí todo mundo falava, não, olha que burrice, vocês estão pegando roupa e dando para esse povo vai trocar por crack, e não sei o quê, vai virar droga e tal. É possível? No mundo da rua, no fundo, tudo vira pedra? Verdade. A gente sabe disso, óbvio, a gente trabalha com a rua há quanto tempo. Mas, no momento em que as pessoas estavam lá,
vestindo, calçando o salto, vestindo o vestido, olhando no espelho, perguntando se estava bonita, se não estava, escolhendo um paletó. As fotos, cara, eu até evito de olhar. Porque toda vez que eu vejo essas fotos, é de chorar, é de cortar o coração. Porque você percebe que, naquele momento, parece que a pessoa estava em paz com a sua dignidade de novo, pensando, pô, eu sou gente, né? Eu não preciso de pegar tudo que me dão, eu não preciso de aceitar qualquer... Não, eu posso escolher, eu tenho a dignidade de experimentar. Ah, Gibran, isso não muda nada, é só enxugar gelo. É verdade. Mas eu estou preocupado, porque para aquele gelo que foi enxugado naquele dia, aquele dia fez toda a diferença. E a gente tem que começar a abrir a nossa cabeça que nós não somos o Estado, que nós não somos os promotores de políticas públicas, apesar da gente votar para isso, apesar da gente fiscalizar isso. E muitas das situações do nosso mundo não vão mudar se não for, de fato, políticas públicas. Mas, para além desse nosso trabalho, do voto, da fiscalização, da pressão popular, tem muitas coisas que nós podemos fazer, porque as pessoas não têm tempo de esperar as políticas públicas. E nós podemos fazer muitas coisas. Nós somos salvadores do mundo? Não, pelo amor de Deus. Não se coloca no lugar de Deus. Não se coloca no lugar de Jesus. Eu já fiz isso muito na minha ingenuidade. Achava que eu tinha que abraçar o mundo, tinha que salvar tudo. Não. A gente não faz tudo. A gente faz o que a gente dá conta. Mas a gente tem que fazer algo. O que não pode é não fazer nada. O que não pode é achar que só você que sofre. O que não pode é achar que é só os seus problemas. O que não pode é achar que Jesus tem que resolver só o que você está sofrendo hoje. O que não pode é você pensar que só a sua dor é uma dor legítima. Que, embora ela seja, exista outras. E, embora ela seja e exista outras, Deus te lança imediatamente à dor do outro. E a cura do seu sofrimento só está ligada a essa cura quando você passa a se importar com o sofrimento do outro e o outro passa a se importar com o seu sofrimento. Essa é a terapia de Jesus. Fazer com que você olhe para o sofrimento do outro. Fazer com que o outro olhe para o sofrimento. Cuidando do outro, você se cura. O outro cuidando de você, ele se cura. Essa é a terapia de Jesus. Essa é a forma de Jesus pensar o mundo. Essa é a forma de Jesus implementar o reino dele. E agora, de fato, finalizando, eu acho que é uma frase maravilhosa que eu vejo aqui no texto, e eu vou abri-lo aqui novamente só para a gente finalizar com ela, que a gente, às vezes, passa por ela sem se dar conta. Eu já até falei aqui de novo, mas eu vou fechar com essa frase, que é o versículo 42. Qualquer um que tiver dado, seja um copo de água fria, a um desses que são um dos pequeninos, em nome de discípulo, em verdade eu digo para vocês que, de modo algum, vocês vão deixar de receber a recompensa. Qualquer um que tenha enfrentado essa guerra, que é viver abraçando os valores e os princípios de Jesus, qualquer um que esteja, de fato, sofrendo o que é sofrer para manter o discurso de Jesus de maneira ética, de maneira alinhada, de maneira comprometida, porque não é fácil. Não é fácil a gente ser comprometido com Jesus. Não é fácil. Mas qualquer um que tope esse desafio vai encontrar a guerra, vai encontrar o desconforto, vai perder relações, vai perder oportunidades, vai sair de várias mesas, vai perder amizades. Mas qualquer um que faz isso, e fazendo isso lança o seu corpo a transformar o ambiente onde está vivendo, não vai ficar sem receber de Deus uma recompensa. Porque lutar pelo reino de Deus sempre vale a pena. Lutar pelo amor sempre vale a pena. Lutar para implementar isso que a gente pensa chamar reino de Deus, reinado de Deus, sempre vale a pena. Amém?